Boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems. E o nosso convidado de hoje, que está aqui ao meu lado, é Vitor Penchiari, coordenador de desenvolvimento de novos negócios da Método Engenharia. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, boa tarde. Muito bem, muito obrigado pela sua presença no Urban View de hoje. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar com o Vitor, é Método Fest. Como fazer a gestão de múltiplos projetos e obras em diferentes regiões do Brasil. A gente vai falar com o Vitor, entre outros assuntos, sobre o que é o diferencial engenharia de valor da Método Engenharia, como trabalha a unidade de negócios Método Fest, qual a importância da pesquisa de mercado para o desenvolvimento de negócios imobiliários dentro da Método Engenharia. E aqui ao meu lado, como sempre, Sandra Lanza. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto. Bem-vindo, Vitor. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente em mais uma edição aqui do Urban View. Eu quero começar a minha participação convidando você para enviar suas perguntas e comentários sobre o tema de hoje. Você pode mandar para o nosso e-mail, urbanview@urbansystems.com.br. Outra forma de você participar, como você já sabe, é por meio da nossa enquete do dia, que você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje para você votar: os projetos multiusos são uma boa solução para grandes cidades? São três opções. Primeira opção, sim, diminuem deslocamentos e melhoram a qualidade de vida dos usuários. Segunda opção, em termos, muitos precisariam ser construídos para fazer alguma diferença. Ou terceira opção, não, seu impacto é mínimo nas grandes metrópoles. Eu aguardo a sua participação. No final do programa a gente traz o resultado e o Vitor comenta com a gente. Muito bem, e o Vitor está aqui conosco, é da Método Engenharia. A Método Engenharia é uma empresa criada em 1973, que já em 1992 foi eleita empresa do ano pela revista Exame, que é editada pela editora Abril. Ela introduziu no Brasil tecnologias como a Dry Construction e a Off-Site Construction, que são tecnologias bastante inovadoras. Ela atua em outros países como Uruguai e Argentina e é reconhecida como uma das mais importantes e inovadoras empresas de engenharia e construção brasileiras. Nessa edição aqui do Urban View, a gente vai conversar então, como eu falei, com o Vitor Penchiari, que é o responsável pela unidade de negócios de gerenciamento da Método Engenharia, a chamada Método Fest. Vamos saber dele como é que é o desafio de atender empresas que necessitem de execução rápida de serviços, com a realização simultânea de várias ações em todo o território nacional, nas quais se exige rapidez, escala e padronização, ou seja, é um desafio e tanto, né, Vitor? Sem dúvida. Muito bem, vamos começar a nossa conversa com o Vitor, então, da Método Engenharia, justamente contando um pouquinho pra gente, né? Eu fiz um breve resumo aqui da Método, mas eu queria que ele falasse um pouco da visão dele como um dos integrantes do quadro da Método Engenharia, do que é a Método Engenharia e qual o seu diferencial que eles citam, que é o diferencial da engenharia de valor. Bom, muito obrigado pela palavra, obrigado pelo convite mais uma vez. Trabalhar na Método Engenharia, eu vou dizer para você que é uma experiência diferente do que se trabalhar em outras construtoras. Eu confesso, eu tenho a minha formação profissional é arquiteto, eu sou formado em arquitetura pela Unicamp, e quando eu comecei a minha vida profissional, eu não tinha tanto conhecimento sobre a Método em si, mas sabia dos grandes sucessos que eles são, dos grandes projetos que foram executados. Eu tive a felicidade de começar a trabalhar com eles exatamente na Método Fest. Então eu estava na frente de operações, eu aprendi como é que é esse dia a dia de se fazer o gerenciamento. Esse trabalho de gerenciamento é um trabalho muito particular, é um trabalho muito singular, porque o desafio dele é extremamente grande. Nós não estamos falando de uma obra, nós estamos falando de muitas obras acontecendo ao mesmo tempo. E não são obras em São Paulo. Obras em São Paulo todo mundo gosta de fazer, todo mundo quer fazer. Agora, imagina você montar 1, 10, 15 agências bancárias, restaurantes lá em Manaus, lá no interior do estado do Amazonas, onde você tem uma logística diferente para se fazer. A Método é uma empresa cheia de história. O Hugo, que é o líder, né, o Hugo Rosa, é uma pessoa muito admirada por onde passa e não é à toa. O Hugo ele sempre defendeu, sempre colocou de forma muito clara qual era o valor que ele colocava no serviço que ele estava prestando. E isso hoje é passado para todos os seus funcionários. Para eu contar para você sobre a Método Fest,
que é hoje a empresa que faz esse gerenciamento, eu preciso contar para você um pouquinho sobre a história da Método. Porque hoje no mercado existe sim uma certa confusão dos serviços que são prestados. A engenharia como um todo, ela é uma área muito ampla, é uma área de conhecimento muito ampla. A Método SA ela é uma construtora. Método Engenharia SA ela é conhecida por todos os serviços de construção que ela fez, o Rocha Veral, o Infinity, grandes empreendimentos. E a Método Fest ela é uma unidade de gerenciamento dentro dessa empresa. A Método Fest hoje ela precisa ter um posicionamento muito claro para o mercado e é isso que nós fazemos constantemente. Por quê? Porque não é incomum você encontrar grandes empreendimentos que o cliente não tem o domínio sobre aquela engenharia e vai fazer a contratação de um intermediário, que é uma empresa que vai gerenciar a empresa que vai efetivamente construir aquele empreendimento. Então, se a Método declara para o mercado que ela possui uma gerenciadora, pode-se criar aí um conflito de interesses, uma certa confusão. Então, peraí, a Método está construindo, mas também está gerenciando aquele empreendimento? Na realidade, não. O posicionamento da Método Fest é atender um cliente diferenciado, é atender o cliente que trabalha com varejo. Então, eu estou falando para você sobre bancos, redes de restaurantes, postos de combustíveis. E qual é a particularidade deles? É exatamente o que você comentou no início aqui da entrevista. São clientes que não têm engenharia como o seu negócio fim. Eles não vivem de engenharia, eles vivem de outras coisas. Vivem de É diferente do empreendedor imobiliário, por exemplo, que está construindo, né? Incorporando e construindo edifício. Exatamente. Que aí o negócio, o foco dele é o imóvel. E aí nós vimos uma oportunidade de negócios. Essa oportunidade, o que ela é? Esse pessoal que não faz engenharia, mas depende da engenharia para alicerçar o seu negócio, é aí que nós entramos. Você precisa de alguém para trabalhar na expansão, e eu estou falando de uma expansão a nível nacional, de números de empreendimentos que acontecem de uma forma muito agressiva e com uma logística difícil. Nesse caso, não é só a engenharia que é o segredo do negócio. Evidentemente que a engenharia faz parte, mas aí nós estamos trabalhando com informações, estamos trabalhando com logística. Se eu tenho uma obra acontecendo, eu tenho 50 empresas trabalhando nela. Quando nós temos 100 obras acontecendo ao mesmo tempo, eu tenho 50 multiplicado por 100. E 100 projetos atualizados constantemente, 100 interlocutores ou mais, vai depender de onde você está interagindo. Então, essa capacidade nós desenvolvemos através de uma metodologia de gerenciamento, que é a metodologia do PMI, é uma metodologia que se aplica a todos os nossos processos de serviço para atender esses clientes. Então, isso significa que, no caso da unidade de negócios Método Fest, que é um gerenciamento, não necessariamente, por exemplo, numa obra em Goiânia ou numa obra no interior do Rio Grande do Sul, seja a Método que esteja construindo? Ou sempre é a Método que está construindo? Não. Quando você faz... É aí que está o negócio. Para todos esses clientes, você precisa de fornecedores locais. É impossível você imaginar que uma empresa consiga se estruturar de maneira que eu vou colocar a mão de obra em todos esses empreendimentos de forma simultânea, com toda essa dispersão geográfica. Quando eu falo sobre os serviços da Método, eu estou falando sobre a área de inteligência. Por isso que eu disse para você que eu precisaria contar um pouquinho sobre a história da Método. A Método, assim como outras construtoras, no passado, elas tinham uma estrutura organizacional muito diferente. A estrutura organizacional delas era mais ampla, você tinha desde o gerente de contrato até o servente, você tinha os seus próprios equipamentos, a sua própria mão de obra. Eu recentemente li inclusive um livro sobre terceirização que fala sobre isso. Quando você chega aí nos anos 80, principalmente aqui no Brasil, existe uma crise generalizada na economia e nós sabemos que a construção ela é muito sensível a como a economia está andando, como o cenário econômico e o cenário social está influenciando no investimento. Então, como ela é sensível, você não consegue deixar isso de maneira estruturada. O que aconteceu? Nos anos 80, principalmente, início dos anos 90, a tendência foi que as construtoras reduziram, algumas delas, entenderam que existia a necessidade de se mudar a estratégia e reduziram o seu corpo organizacional. Nós percebemos, e a Método foi uma empresa que se diferenciou, que se antecipou às outras, nós percebemos que o real valor que esses clientes necessitam é a engenharia. A construção, ela faz parte. A construção, evidentemente, é o que vai alicerçar o empreendimento, é o que vai colocar o prédio de pé. Mas você precisa saber como fazer isso, como você vai estrategiar isso, como você vai montar um cronograma, quem são as pessoas que vão fazer isso, qual é o partido construtivo, qual vai ser a tua sequência executiva. Então, respondendo a tua pergunta, se você me falar hoje que eu tenho que fazer uma agência
de um banco, um restaurante em Goiânia ou no norte do Rio Grande do Sul e por aí vai, sim, nós teremos hoje gerenciadores, gestores fiscais da Método Engenharia. Mas junto com o meu cliente eu vou fazer a contratação da mão de obra. Então eu sei o que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer para atender as metas do meu cliente. Qual é o prazo que ele precisa entregar aquele empreendimento, qual é o custo que ele precisa, qual é o custo que ele tem que atender, qual é a meta dele. Toda essa inteligência, toda essa fiscalização, como a obra está sendo feita, é feita pela Método. Isso, funcionários nossos. Agora, a empresa que vai construir, a empresa que vai colocar a comunicação visual, o fiscal que vai lá fazer o acompanhamento nas prefeituras para os alvarás, normalmente são parceiros locais estratégicos. E eu vou dizer para você, uma empresa que procura atender a nível nacional, nós estamos num país que tem mais de 5 mil municípios. O maior ativo que nós podemos oferecer hoje para os nossos clientes é justamente essa rede de fornecedores. É justamente como eu os qualifico, como eu os mantenho no meu quadro para garantir que esse pessoal, junto comigo, vai oferecer um negócio de qualidade para o meu cliente final. Quer dizer, realmente é um desafio muito grande, porque você pega, vamos pegar um banco, né? Um banco X, vamos chamar ele de Banco X, que é um banco nacional, de atuação nacional, e obviamente esse banco precisa ter agências aí em boa parte dos municípios, desses 5 mil municípios que você citou aí. Então, vamos supor, hoje tem banco aí que você tem 3.500 agências em todo o Brasil. E todas essas agências seguem uma mesma padronização visual, uma padronização de imobiliário, tem questão de interligação de sistema, ou seja, é uma tarefa muito complexa você manter esta padronização em centenas de municípios, em centenas de obras diferentes. E aí é nesse tipo de desafio que vocês provam, digamos, o teu diferencial. Exatamente, exatamente. Mesmo porque, como eu falei para vocês, a engenharia ela não é necessariamente o core business dessas empresas. Elas podem até ter uma engenharia estruturada, elas sabem o que elas querem oferecer para o cliente, eles têm a estratégia deles e eles podem, evidentemente, faz parte do negócio deles, prospectar onde eles querem colocar os pontos comerciais deles. Mas você fazer a implantação disso não é tão fácil. Então a Método ela vai oferecer para essas empresas, além da qualidade de execução, como se planejar isso, como se estruturar esse processo dentro daquela empresa. Cada empresa tem as suas particularidades, cada empresa tem a sua maneira de pensar, sua missão, sua visão, seus valores. E o nosso maior diferencial é, através de entrevistas, conhecendo o cliente, entender quais são as suas lacunas para que nós possamos preenchê-las. E a partir daí desenhar um processo que vai criar para esse cliente um aumento de produtividade. Eu vou criar como se fosse uma linha de montagem. Você mesmo falou, há uma grande dispersão geográfica, há padronização. Então vamos criá-la, vamos colocá-la isso para o nosso cliente. O que nós fazemos? Nós desenvolvemos para eles uma espécie de um manual, um padrão. Como se faz uma loja do Bradesco? Como se faz uma agência do Itaú? Como se faz um restaurante do Burger King? Esse é o nosso negócio. Mostrar para o nosso cliente que ele pode confiar numa única empresa, num interlocutor, e nós seremos o termo que se usa no mercado, Owner's Engineering. Nós vamos ser a engenharia do cliente. Né? Ele precisa enxergar que existe alguém que vai tomar conta de todas essas questões operacionais e que ele não tem a necessidade de cuidar disso, a não ser uma visão estratégica, gerencial. Agora, você está trazendo à tona uma questão de padronização. Sim. Como lidar com a inovação dentro desse cenário? Isso faz parte também. A gente tem que tomar muito cuidado, porque padronização não significa que não há uma inovação. Significa engessamento, né? Exatamente. Padronização significa que você tem, vamos tomar um exemplo, você tem uma ideia de se pensar como construir um restaurante para o cliente. Cada empresa ela tem um público-alvo, tem uma estratégia de como se alcançar o público que eles querem. Então um Burger King nunca vai ser montado da mesma maneira que um restaurante como um Outback, por exemplo. Eles vendem de maneiras diferentes, eles procuram clientes diferentes. Mas, a qualquer lugar do mundo que você for, você sabe identificar o que é um Burger King. Você sabe identificar o que é um restaurante do McDonald's. Você sabe identificar o que é um posto Petrobras. Então, a questão, você implantar ele dentro de um terreno, e isso se fala muito em engenharia, um projeto nunca é igual ao outro. Você sempre vai ter maneiras criativas de se procurar através da construção, através de soluções de projeto, e é isso que nós procuramos fazer para os nossos clientes, de se aplicar à imagem deles. E pelo que eu vejo aqui, a Método Fest é uma unidade também que tem uma cadeia de valor muito extensa, né? Sim. Porque, de acordo com informações que eu recebi aqui, essa cadeia de valor da Método Fest, ela compreende
desde os estudos de viabilidade, né? Que são as viabilidades técnicas, viabilidades legais, etc. e tal. Projeto, fazer o projeto de engenharia, o projeto arquitetônico, licenciamento de obra, licenciamento de imóvel, elaboração de orçamento, contratação de fornecedores, a logística de equipamentos e materiais que ele citou, gestão da obra e depois, inclusive, manutenção das instalações. Quer dizer, vocês vão do pré-projeto, digamos, do estudo de viabilidade, e depois de pronto, cuidar da manutenção também. Fazer as reformas necessárias, estruturais. Exatamente. Uma das coisas que nós mais vendemos hoje em dia, que nós defendemos para os nossos clientes, e esse é um diferencial que a Método encontrou, existe esse gancho lógico na Método Fast e ela se vê mais presente, inclusive, na Método SA, que é o que nós chamamos de conceitos de pré-construção. Eu vou falar uma coisa para você, existe no mercado hoje uma cultura de que o investimento na construção é um investimento pesado e procura-se gastar muitos esforços em reduzir na vírgula aquilo que você está colocando numa planilha de orçamentos. Mas já está provado em muitos estudos, principalmente em empreendimentos que têm uma maior complexidade, eu estou falando aí de torres como hotéis, torres comerciais, que a operação dela, a manutenção dela é muito mais dispendiosa do que a construção. Então, se você consegue fazer uma construção inteligente, colocar toda a tua engenharia de valor, e é daí que vem o termo, né? Vamos colocar, engenharia de valor significa você pegar o projeto e colocar todas as possibilidades, mitigar todos os riscos e estressar todas as ideias possíveis para que aquele projeto seja concebido da melhor maneira possível. Seja na construção, seja na operação. É gastar mais tempo e mais cabeça planejando, estudando, do que propriamente na execução. Exatamente. Por que não investir mais na hora do planejamento do que na hora da construção? Porque na hora do planejamento, e aqui existe uma tendência muito grande de se você segmentar as etapas da cadeia de valor de uma construção, do ciclo de vida de um empreendimento. Então você primeiro faz os projetos, tem eles prontos para depois você consultar as construtoras e entender o quanto que elas vão te cobrar por esse serviço. Isso foi uma espécie de um negócio que o Hugo enxergou há muito tempo atrás. Implantou isso na Método e hoje temos sucesso nos projetos que nós estamos participando. Por quê? Porque nós começamos a trabalhar com o nosso cliente antes disso, desde o começo. Mostrar para ele que a construtora tem um know-how específico muito grande, que nós podemos agregar valor antes de se efetivamente começar a construir. Então esses são os conceitos de pré-construção que fazem parte da metodologia de trabalho da Método? O conceito geral da pré-construção, ela vai é uma espécie de uma representação, um gráfico que existe aí em acredito que todas as disciplinas específicas administrativas. Você imaginar que no início de qualquer projeto, a tua capacidade de influenciar, de fazer mudanças, ela é muito maior e o custo que você vai ter sobre isso, ela é inversamente proporcional. Ao passo de que se você avança no projeto, ou seja, se eu decido tomar alguma decisão, mudar o meu projeto quando eu já comecei a construir, provavelmente essa minha decisão tem um impacto muito maior financeiramente e um impacto muito menor nas efetivas mudanças que eu posso realizar. Você dizer que tem a pré-construção, uma análise crítica que nós fazemos com os nossos clientes na hora de se implantar uma rede de 500 lojas, por exemplo, é exatamente isso. Será que está se pensando como é que você vai fazer a manutenção dessas 500 lojas? Qual é a logística para você alimentá-las? Ou seja, você tem que trazer os seus produtos. Se você vende produtos, você tem que imaginar como é que vai ser o teu escoamento até essas lojas. Então, tudo isso tem que fazer parte do planejamento. É isso que nós fazemos com os nossos clientes. Começamos a pensar antes. Agora, não sei se você trabalha diretamente, não sei se você tem tantas informações assim, mas eu vi aqui no site da Método que a Método Engenharia tem um tal de NDT, que é o Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico da Método. Exato. Você sabe o que é e como funciona, claro, em linhas gerais, esse núcleo? O NDT, ele faz parte do DNA da Método, faz parte da alma da Método. Se você ler um pouquinho sobre a história da empresa, você vai perceber, e você até falou no começo, que ela sempre procurou se diferenciar desde quando ela começou nos anos 70, estando sempre associada a inovações tecnológicas e também recursos humanos. Uma empresa é feita de pessoas. Então, o NDT hoje, ele é como se fosse a área de pesquisa e desenvolvimento de qualquer outra empresa. O NDT, que é o Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico, nós temos uma equipe que participa de todos os nossos projetos e obras, prestando apoio para todas elas, fazendo na realidade uma varredura de tudo que se tem de inovação hoje no mercado, que pode ser aplicada nessas obras, mas nós fazemos evidentemente estudos
de viabilidade para saber se aquilo efetivamente pode ser aplicado ao empreendimento no Brasil ou ao empreendimento que nós estamos fazendo. A Método hoje ela atua em todos os segmentos. Então, não necessariamente uma solução que eu trago para um centro de distribuição é o mesmo que eu vou colocar numa rede hospitalar. O NDT, o objetivo dele é justamente trazer, consolidar esse diferencial tecnológico que a Método hoje quer colocar nos nossos empreendimentos. Quer dizer, o NDT é aquele pessoal do radarzinho que fica perseguindo o mundo aí para ver o que existe de novidade tecnológica, de novas técnicas, de novas maneiras, eventos, feiras, congressos, etc. e tal. Tudo isso. Testa essas novidades e vê qual é a aplicabilidade dela em cada setor. Praticamente um laboratório. Interessante. E já que a gente está falando, Ninho, no laboratório aqui, tem uma outra pergunta também, que vocês utilizam uma chamada tecnologia BIM. Sim. B-I-M, né? B de bola, I de Igor, M de Maria, tecnologia BIM. O que é essa tecnologia, no que ela se aplica? BIM é uma sigla que significa Building Information Modeling. Vocês já devem ter visto em algum lugar aquelas maquetes virtuais de alguns empreendimentos. Perspectivas, simulações. Eu vou falar para você que o BIM não é nada disso. BIM, na realidade, é você ter a capacidade de fazer a construção digital de um empreendimento. Então, esse prédio que nós estamos aqui agora, ele não é uma casca. Você tem uma parede, você tem fechamentos, alvenarias com espessuras, acabamentos, você tem uma tecnologia tubulação hidráulica, elétrica. Dentro desse conceito de pré-construção, dentro dessa associação à tecnologia para acompanhamento dos empreendimentos, e eu vou chegar nesse assunto, compatibilização hoje é um grande problema, dentro desse assunto, nós colocamos de forma pioneira a aplicação da tecnologia BIM. Então, nós temos também um núcleo que vai fazer o desenvolvimento dessas obras, o desenvolvimento desse projeto, construindo cada elemento dele. Nós utilizamos softwares específicos para isso, os softwares que hoje são da Autodesk, inclusive em 2011 recebemos um prêmio por essa aplicação. E ali nós gostamos de dizer dentro do nosso mercado que nós utilizamos 5 dimensões. Além das 3 que vocês já conhecem, nós colocamos o tempo e o custo. Então, através dessa construção digital, eu consigo fazer o planejamento e o acompanhamento da minha obra em 3 dimensões. E o meu cronograma, a minha obra, eu consigo manipulá-la e simular dentro de um cenário de X meses de uma obra, como que ela vai estar se comportando dentro de uma determinada semana, um determinado dia, quanto que eu vou ter gasto até lá. Então isso para o meu cliente é muito interessante, porque ele consegue fazer um planejamento financeiro, inclusive, um planejamento de entregas parciais, entradas... Não tem a surpresa no meio do caminho. Exatamente. Uma indústria automotiva, por exemplo. Uma indústria automotiva dificilmente vai esperar que você termine a obra por completo para começar a produzir carro. Ele ganha vendendo carros. Então, ele precisa saber o que eu consigo entregar para ele antecipadamente para que ele consiga produzir a linha de automóveis dele e depois eu entrego o edifício como um todo. Eu preciso colocar aquilo em operação o mais rápido possível. E isso faz parte do nosso planejamento. Então, evidentemente que isso serve para você conhecer o empreendimento, você fazer simulações, mas é muito mais do que isso. Eu utilizo para fazer quantificação. Você sabe que planilha de orçamento é sempre um problema. Você tem um lado humano que você faz todo o levantamento de quanto que eu vou utilizar de cabeamento, de alvenaria, de estrutura, de aço. Mas quando você faz isso, quando você associa essa ferramenta, a minha assertividade é muito grande. E no que se refere à compatibilização, como eu falei para vocês, hoje, com a demanda que se tem na construção civil, todos os projetistas, isso não é uma crítica a eles, mas os projetistas estão carregados de serviços. E muitas vezes, se você não tem uma empresa que atua num papel integrador, isso faz parte desse conceito de PMI, esses projetos não conversam. É tudo uma questão de interface, uma questão de linguagem. Se esses projetos não se conversam, quando você chega, evidentemente, na hora da obra, na hora de executar, existem aquelas surpresas indesejadas. O BIM, ele tem aquela característica de, por exemplo, você tem um projetista de elétrica, você acopla um layer da elétrica dentro dessa coisa e fala, bom, legal, o fio dá para passar aqui. Não é na hora de você construir que você descobre que onde estava projetado para passar o fio tem um cano d'água. Exato, nós evitamos todo esse tipo de risco. O BIM, na verdade, me permite que eu faça a construção arquitetônica do empreendimento e pegue todos os outros projetos, instalações hidráulicas, instalações elétricas, ar-condicionado, coloque tudo isso dentro de uma mesma interface, só que eu enxergo isso em 3 dimensões. E aí você vê onde pode ter problemas. Eu vou ver exatamente onde é que não está compatibilizado.
Essa é a questão da compatibilização. Exato. É você conseguir compatibilizar diferentes projetos necessários a uma edificação. Quantos empreendimentos você já não ouviu falar de que eles tiveram que ser até paralisados? O impacto foi muito grande porque não se previu alguma necessidade, ou então houve esse problema de compatibilização onde teve que se parar para pensar o que estava acontecendo e invariavelmente você teve um impacto em custo e prazo. Aquela meta que o teu cliente esperava não vai mais ser alcançada e existe aquela frustração. É isso que nós não queremos que aconteça. Então essa ferramenta, ela é um facilitador, ela não é o fim da obra. Ela é o que permite com que nós possamos garantir aos nossos clientes de que aquilo está sendo conduzido da melhor maneira. E isso também acaba por gerar uma documentação para o pós-obra também? Evidente. Quer dizer, depois de 5 anos do edifício pronto, eu falo, precisamos fazer uma manutenção em tal lugar. É claro. Você tem ali nesse BIM, você tem, digamos, a radiografia da edificação. Exatamente, é ali que nasce, porque como eu estou fazendo aquele acompanhamento, existe o projeto As-Built. Né? O AutoCAD, quando surgiu, ele foi uma grande revolução aos arquitetos que projetavam na prancheta e os meus professores, muitos deles eram assim. Então você viu o AutoCAD dominando isso muito rapidamente. O BIM hoje está deixando o AutoCAD para trás. Os projetos As-Built que você via alguns anos atrás estavam dentro daquele armário com um monte de rolos de projetos guardados, impressos ou em arquivos de AutoCAD e que se demorava muito tempo para você poder localizar o que você necessitava. Hoje, com um único arquivo, com esse BIM, é um diferencial que inclusive nós colocamos para aqueles clientes que pretendem operar o prédio depois de entregue. A operação deles, é isso que eu te falei, o investimento que você faz na operação e na manutenção de empreendimento é muito maior do que quando você investe na construção. Então, se você tem essa ferramenta que te permite gerenciar o teu empreendimento... Eu preciso fazer, a gente está fazendo um BIM do nosso apartamento, né, Sandra, assim, das nossas casas, porque aí você vai pendurar um quadro, você nunca sabe se tem um cano ou não escondido lá. Muito bem, a gente está entrevistando o Urban View de hoje, o Vitor Penchiari da Método Engenharia e a Sandra que continua, está consultando a participação aqui na enquete, está vendo as mudanças. Tá interessante, né, interessante. Sobe um, desce outro. Sim. Convido novamente você a participar e também, se você quiser fazer uma pergunta, se você estiver nos assistindo ao vivo agora e quiser fazer uma pergunta para o Vitor, mandar um e-mail aqui para a Sandra, que ela também lê no ato e na hora. E-mail para quem? Com certeza, urbanview@urbansystems.com.br. Últimos minutinhos para você votar também na enquete, como o Gilberto disse. Muito bem. Vitor, qual a importância da pesquisa de mercado para o desenvolvimento de negócios imobiliários dentro da Método? Olha, ela é praticamente fundamental. Ela é onde nasce o projeto. Nenhum projeto hoje, e aí eu posso fazer uma associação com empresas que vendem outros tipos de produtos, pode se arriscar aí para um mercado da maneira competitiva como ele é hoje, sem você saber quem é o seu cliente final, como você vai abordá-lo. Qualquer empresa pensa dessa maneira. Um empreendimento não é diferente. Um empreendimento é um produto. É um espaço onde as pessoas vão viver. É um espaço onde as pessoas vão ter acesso a outras atividades. Então, se você não entende o público onde você está instalando aquele empreendimento, como se funciona, qual é a cultura, qual é a necessidade daquela cidade, nós não estamos pensando numa quadra, nós estamos pensando numa cidade como um todo, numa conurbação, quando você tem a junção de algumas outras cidades. Né? Isso é fundamental. E não é incomum você verificar hoje no mercado empreendimentos que não deram certo, torres comerciais que não foram totalmente alugadas, shopping centers que foram lançados e todas as suas lojas infelizmente não estavam completas, ou aqueles empreendimentos que realmente entraram em desuso e até modificaram o seu uso. Alguns anos depois eles passaram a ser adaptados para um outro tipo de coisa. Pode ser que seja uma mudança no mercado, uma mudança social, pode ser que sim. Mas dificilmente um empreendimento que passou por esse estudo mercadológico, esse estudo de desenvolvimento desde o início, vai sofrer grandes alterações no futuro. E nós temos hoje grandes exemplos, principalmente aqui em São Paulo. Muito bem. E já conversando, adiantando um pouquinho o tema aqui da nossa enquete, a gente sabe que a grande vedete do mercado de hoje em dia são os chamados projetos multiuso, né? Para quem não sabe, projetos multiuso são aqueles que normalmente reúnem torres residenciais, torres comerciais, centro de serviço ou shopping center, academia, entende? É como se criar uma pequena cidade num grande terreno, né? Para facilitar um pouquinho que as pessoas possam de repente morar, trabalhar ali mesmo, etc e tal. A Método também está nesse mercado, é uma moda esse negócio do multiuso, é uma tendência que está chegando para ficar. Como é que você analisa essa questão dos multiusos, até em função disso que você falou, né? Na Método Fest, por exemplo, você faz uma administração de, por exemplo, postos de gasolina.
Então, de repente, você tem centros multiuso, onde você tem vários, inclusive um posto de gasolina, e de repente o teu cliente está lá. Exato. E de repente o teu cliente pode estar num multiuso que a Método está construindo. Evidente, pode acontecer sim, e já aconteceu algumas vezes. Existem, na verdade, dois momentos, né? O cenário do varejo e o cenário de um grande empreendimento imobiliário, que a gente pode citar aqui alguns exemplos. Existe o conceito no varejo hoje do one-stop shop, que na realidade é você evitar a necessidade da pessoa ter que se deslocar muito, principalmente em grandes metrópoles como São Paulo, que qualquer deslocamento vai te tomar um tempo e o tempo hoje é precioso. Ninguém tem tempo para nada. Então, se você vai fazer compras no hipermercado, já aproveita-se para passar numa farmácia, num posto de combustível, você já abastece o teu carro, resolve todos os teus problemas. O empreendimento de multiuso é a mesma coisa. O que significa esse multiuso? Significa que dentro de um mesmo espaço, você pode oferecer para o teu usuário a opção de trabalhar, de viver ou de ter um convívio social. Então você tem centros comerciais, torres comerciais onde ele pode trabalhar, as lajes corporativas e até residenciais ou hotéis. Por que você vai, por exemplo, pensar numa cidade como São Paulo, onde todo mundo já sabe que o trânsito é um grande problema, existem N maneiras criativas de tentar solucionar esse problema? Por que insistir em você fazer empreendimentos únicos, onde se dificulta a vida do usuário? Esse tipo de empreendimento não deixa de ser um facilitador. E hoje, para empresas, isso é um grande diferencial. Empresas que buscam instalar-se em algum local, evidentemente que elas querem que os seus funcionários não percam tempo com outras atividades, que elas possam também ter um tempo dedicado ao seu descanso, não percam muito tempo para se deslocar para outras coisas e também para chegar no próprio trabalho. Senão você tem uma redução de produtividade. O projeto hoje multiuso, até posso falar como arquiteto, é o grande sonho do arquiteto. Porque na realidade ali você pode explorar usuários diferentes, maneiras diferentes de se viver num mesmo espaço. Então é sim uma solução que está cada vez mais se proliferando. São tipos de projetos que a Método hoje tem muita participação, sim, até pelo seu know-how, principalmente em hotéis e torres corporativas. A Método é muito conhecida por essa área, né? E esse tipo de projeto tem uma complexidade alta. A capacidade que nós temos de colocar valor dentro desse projeto, evidentemente, é muito maior do que qualquer outro. Muito bem, o nosso Urban View de hoje está chegando próximo ao seu final já. E já que a gente estava falando em projeto multiuso e o Vitor tão bem comentou com a gente sobre essa questão, a Sandra vai consultar aqui, também já acabei de abrir aqui na minha máquina aqui, o resultado da nossa enquete. Sandra, conte pra gente. Vamos lá então, a pergunta era: os projetos multiuso são uma boa solução para grandes cidades? Olha que interessante, 8% disseram não, seu impacto é mínimo nas grandes metrópoles. 42% disseram em termos, muitos precisariam ser construídos para fazer alguma diferença. E a maioria, 50%, diz sim, diminuem deslocamentos e melhoram a qualidade de vida dos usuários. O que você acha desse resultado, Vitor? Eu concordo plenamente. Eu vou citar um exemplo prático para vocês. Existe um empreendimento aqui em São Paulo que a Método construiu. O projeto é da Koenigsberger, se chama Brascan, mas todo mundo conhece como Kinoplex, que fica ali na Joaquim Floriano, tem a oferta dos cinemas e ele é tido como um grande sucesso na área dos projetos multiuso. Por quê? Porque ali você não tem uma diferenciação não tem uma diferenciação do tempo dedicado para o uso daquele empreendimento. Você dificilmente vai ver ele vazio. Se as pessoas não estão trabalhando, tem pessoas lá que estão frequentando o hotel, pessoas que estão frequentando em horários diferenciados os centros comerciais. E a acessibilidade dele é muito grande, ele permite que você tenha permeabilidade dentro daquele terreno. As pessoas circulam, as pessoas convivem, é um projeto que foi feito em 2002, 2003, se não me engano, e tem grandes exemplos aí. Hoje, na São Paulo, eu acredito que tem pelo menos uns 10 ou 12 projetos acontecendo ao mesmo tempo, só em multiuso. Então, nós concordamos sim. Inclusive, o projeto que desenvolvemos recentemente com a Urban Systems é um projeto que está sendo feito em Fortaleza, não é uma cidade como São Paulo, mas é sim uma cidade grande, um projeto que nós entendemos que tem todo o potencial para ser um grande sucesso. Maravilha. E a Sandra também vai contar para vocês agora quem é o entrevistado da próxima semana no Urban View.
Não perca o próximo UrbanView, que vai receber Roseli Cunha, gerente sênior da Deloitte. Vamos falar sobre vários assuntos, inclusive sobre o trabalho que é desenvolvido em conjunto com a Urban Systems e que consiste em oferecer soluções integradas e multidisciplinares para grandes áreas. Então estamos combinados, te aguardo na próxima quarta-feira, dia 14, às 17h15, no UrbanView e na AltV. Até lá! Muito bem, o UrbanView de hoje recebeu aqui Vitor Penchiari, coordenador de desenvolvimento de novos negócios na Método Engenharia, responsável pela unidade Método Fest da empresa. A gente agradece muito a presença aqui, Vitor. Você deu uma bela aula aqui pra gente e esperamos tê-lo aqui numa outra oportunidade. Até a próxima. Eu agradeço. Muito obrigado a todos. Foi um excelente convite, adorei a participação. Muito bem, nós voltamos com mais uma edição ao vivo do UrbanView na quarta-feira que vem, como sempre, aqui na AltV, às 17h15. Até lá.